Estamos no Congresso da Mega Brasil Comunicação 2023, aqui na Unibis Cultural. E acabou de acontecer agora o painel que tratou de experiência de marca, né, com o tema A Convergência de Comunicação e Marketing no Avanço dos Negócios. E eu estou aqui com a Mariana Fulep, que ela é líder de comunicação digital na equipe de comunicação corporativa e marca da Gerdau. E ela trouxe um case muito legal, que inclusive eu até comentei com ela, que eu achei que foi brilhante, que eu gostaria que você contasse para o pessoal, esse case da Gerdau no Rock in Rio. Vamos lá, Regina, é uma honra para a gente estar aqui, a gente admira bastante o trabalho da Mega Brasil e para a gente dividir esse case aqui é bem interessante, né? Bom, a Gerdau ela tinha alguns desafios, né? Então a gente tinha um desafio do ponto de vista de atração de talentos, a gente tinha uma dificuldade, né, de atrair pessoas que se interessassem pela uma indústria de produção de aço, que era uma indústria vista como antiga, não inovadora. Então a gente tinha uma dificuldade de atrair talentos. A gente também tinha uma dificuldade, né, um desafio no cenário reputacional de desassociar a nossa marca. A questão da mineração, né, a Gerdau tem um dos modelos de produção de aço mais sustentáveis do nosso setor. Então, a gente é a maior recicladora de aço de sucata, da América Latina. Então, o nosso aço ele tem a menor média de emissão de gases de efeito estufa. Então, é um aço de baixa pegada de carbono. Então, a gente tinha o compromisso, né, o desafio de desassociar a nossa imagem da mineração, que foi bastante abalada por questões no país, né, em função de Brumadinho, Mariana, e é também uma área muito mal vista quando a gente olha em reputação, de acordo com, por exemplo, o Reputation Institute, ele mostra que a mineração é uma das áreas mais mal vistas do ponto de vista de reputação, a sexta área mais mal vista. Então a gente queria desassociar a nossa imagem desse cenário. E também a gente tinha um desafio de capitanear algumas conversas. Então a gente precisava mostrar para a comunidade, para a sociedade, que a gente tinha uma narrativa diferente, que a gente tinha sustentabilidade como pano de fundo, que o nosso aço tinha uma história diferente, uma história de reciclagem, uma história de trazer pessoas para trabalhar conosco, né? Então a gente tem o nosso aço que envolve 1 milhão de pessoas que fazem a catação da sucata para a produção do nosso aço. Então a gente tinha muitas mensagens para contar e esses desafios. Foi então que a gente iniciou um processo de transformação cultural para a gente remodelar a companhia e remodelar também o nosso modelo de comunicação. A gente iniciou uma nova era de comunicação, que a gente Com fala, certeza. né? E a gente pensou em experiências de impacto, né? Onde que a gente poderia liderar comunicação, trazer novas experiências de comunicação, trazer formatos não antes vistos, né? A gente não está falando de construir um vídeo muito bem feito, fazer uma campanha muito bem feita, mas trazer o aço de uma forma totalmente disruptiva, né? Como que a gente consegue ver o aço inovador, o aço pop, como que a gente consegue atrair jovens para trabalhar com a gente? Então foi com esse cenário e com essa ambição que a gente fez um movimento de comunicação muito interessante. A gente olhou para o Rock in Rio. Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do planeta, tem uma capacidade de comunicação gigantesca, né? Então a gente fala, a cada edição do Rock in Rio a gente está falando de 700 mil pessoas que frequentam o festival. Então como que a gente conseguiria associar a nossa marca levando o aço ao Rock in Rio, né? Então é uma ideia que foi muito interessante, porque a gente levou o aço pode ser pop, o aço está em todos os lugares, ele também está no Rock in Rio. Sim. Então a gente se associou ao Rock in Rio, fizemos o maior palco mundo da história do festival, onde a gente levou aí a mensagem de sustentabilidade. Então a gente levou 220 toneladas de aço 100% reciclável para compor o principal palco do Rock in Rio, um aço feito, né, como eu comentei, com a ajuda de 1 milhão de catadores que tiram as suas rendas da catação da sucata. Então a gente conseguiu levar essa mensagem para um dos principais eventos de entretenimento do planeta. E também a gente conseguiu construir uma mensagem de marca do ponto de vista de se aproximar da comunidade jovem que frequenta. O Rock in Rio é uma das 10 marcas mais admiradas pelos jovens, então a gente conseguiu se conectar com uma marca muito admirada pelo jovem. E aí quando a gente olha, né, a experiência de marca que a gente levou no Rock in Rio, a gente promoveu uma ocasião muito interessante para os nossos clientes. Foram 7 dias de festival, a gente levou 800 clientes nossos
para fazer uma experiência de marca, para interagir conosco. A gente fez stand, a gente fez ativações, então a gente construiu uma série, né, de ativações, atividades ali para a gente conseguir levar a nossa mensagem. E quando a gente olha, né, nos resultados, em apenas 7 dias, a gente conseguiu adicionar mais 62 mil, por exemplo, seguidores, 62 mil seguidores nas nossas redes sociais. A gente está falando de pessoas que querem conversar com a marca. A gente, olhando do ponto de vista de imprensa, a gente foi uma das 10 empresas que teve mais exposição de marca entre os patrocinadores. A gente teve um trabalho muito interessante. Quando a gente olha em porta-vozes da imprensa, a gente teve 2 porta-vozes entre os 5 mais buscados pela imprensa, então mostra aí a comunidade também querendo ouvir a história que a gente tinha para contar. Então a gente teve números muito importantes assim, que mostraram de forma muito assertiva o Rock in Rio como uma estratégia bem interessante de comunicação para a gente. Quando a gente olha em reputação, o Rock in Rio iniciou um movimento bem importante para a Gerdau, né? Então, quando a gente fala do jovem, né, no início eu comentei que o jovem talvez não se atraía pela indústria do aço, a gente tinha uma dificuldade de atrair talentos. Foi bem interessante que a gente, logo depois, a gente abriu as vagas do nosso programa de trainee, 200 vagas no nosso programa de trainee, e a gente foi um dos programas da indústria, né, no cenário nacional, com mais candidatos. A gente recebeu 42 mil candidaturas. Isso para a gente é muito interessante, porque mostra 42 mil jovens querendo trabalhar na Gerdau. Né? Então isso foi um movimento muito interessante que a gente entendeu como resultado. Outro resultado muito, né, de muita potência para a gente foi quando a gente viu o nosso valor de marca, né, de acordo com a Brand Finance, que é um monitor importantíssimo de marca, o nosso valor de marca sendo um dos que mais cresceram entre as marcas brasileiras. Isso é muito importante para a gente. E um outro resultado que eu acho que esse case ilustra bastante foi a quantidade de pessoas que passaram a querer conversar com a Gerdau. Então hoje a gente tem a maior base de seguidores na indústria do aço global. A gente está falando de 2.600.000 pessoas que querem conversar com a Gerdau. Né, que querem fazer uma comunidade, interagir conosco. E pensando nos desafios lá atrás que eu te contei, né, desafio na retenção, desafio para a gente mudar a imagem do setor, a gente entende esse case como muito assertivo, né, e ele começou uma nova jornada de marca para a Gerdau. Case vencedor mesmo, um case matador, nossa. Foi bem interessante, porque a gente viu que os nossos 120 anos, a Gerdau é uma empresa de 122 anos de história, somos a maior produtora brasileira de aço. A gente entendeu que os nossos 120 anos era, na verdade, um ponto de partida. A gente precisava mudar, né? A gente precisava rejuvenescer, entender que o aço é pop, o aço tem oportunidade de ser cool, sexy, a gente tem oportunidade de trabalhar novas maneiras de comunicação e foi muito interessante dividir esse case aqui hoje. Foi muito legal, gente. Esse case da Mariana, tá nesse painel que eu mencionei no começo, né? Experiência de marca, que junto a ela também está o Bruno Rossini, que é diretor de comunicação e relações públicas do Quinto Andar, está também a Tatiana Regadas, que é gerente de conteúdo da Weber Sandwick, e também a mediação é da Renata Nascimento, que ela é gerente de comunicação interna e corporativa, relações com a imprensa e sustentabilidade da Volkswagen. Quer dizer, o papo foi produtivo pra caramba, né? Foi uma delícia dividir a mesa com os meninos, foi uma tarde deliciosa e entender como que a comunicação tem potencial para levar valor ao negócio, né? Levar valor às marcas e ver como que a gente está numa jornada bem interessante com as empresas. Então, obrigada, Regina, eu que agradeço, pelo convite, foi muito bacana. Gente, ainda tem mais, viu? Espera só, a gente já volta. Obrigada.